A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que nos acompanham nesse canal Andando com a Bíblia. Estamos nesse momento para fazer o nosso trabalho introdutório sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro muito apaixonante. Muitos leitores gostam muito de ler o Salmo e às vezes nós consideramos o livro das mulheres, que as mulheres sempre referem o livro dos Salmos. E hoje nós falaremos sobre o livro dos Salmos. A nossa introdução sobre o livro dos Salmos, ele é muito importantíssimo. E quando você olha o livro dos Salmos, nós começamos de uma forma. O Salmo pode ajudar a dar expressão aos seus sentimentos. Os salmos então manifestam as emoções, também pode ser frustrantes. Manifestar as emoções pode ser frustrantes. É certo viver altos e baixos? E aí você consegue gritar de alegria quando Deus tira você de um aperto? O que diz quando sente abandonado por Deus? E isso você se encontrará em algum lugar dos Salmos. Se você passou por isso, se você passa por isso, você se enquadram no livro dos Salmos. Nos Salmos você encontrará consolo, força. Quando se identificar com os santos do Antigo Testamento, o que escreveram essas orações. Os salmos, a maioria dos salmos foram escritos na era do Reino Unido, enquanto o reino ainda era unidos. E os salmos foram compostos durante muitos séculos. Os mais antigos foram escritos nos anos de 1500, lá da época de Moisés, que Moisés foi o que escreveu um dos primeiros salmos, E agora, se você for perguntar quem escreveu o livro dos Salmos, veja lá, Davi escreveu 73 salmos. Aí depois nós temos Salomão, os filhos de Coré, Moisés, e temos uma porção muito grande dos salmos escritos por escritores anônimos. Nós não sabemos quem escreveu todos. Então foram vários escritores do livro de Salmo. E Salmo foi escrito para os soldados cantares enquanto marchavam para a batalha. Então veja o objetivo dos salmos. E também foram escritos para cantar a sós. O livro dos Salmos também foi escrito para cantar em grupos. Os salmos são poesia, e não ensaio doutrinário. Isso nós temos que saber. Primeiro, entender que não é ensaio doutrinário. Então, quando nós formos lermos, pregarmos, dar estudo sobre o salmo, então nós temos que enxergar dessa forma que ele é poético. Então os salmos refletem as intenções mais íntimas entre os homens ou as pessoas e Deus. A linguagem dos salmos, ela é uma linguagem profética, conclama a ler com o coração e não com apenas a mente. Então os salmos ele é poético, então você tem que fazer uma leitura para ele ter sentido, Para ele ter sentido, você tem que ler numa voz, numa linguagem poética. Ou primeiro, passa de uma forma mais simples, que todo vai entender, coloque no lugar do escritor. E quando você for estudar o livro do Salmo, você tem que entender que cada salmo foi escrito e de um período de momentos difíceis. Então nós temos que descobrir aquele salmo, em que momento foi escrito. Então quando for pregar o livro do Salmo, tente descobrir em que momento da história
daquele escritor foi escrito aquele salmo, para que você possa ali descobrir a época deles, né, o que estava ocorrendo naquela época que foi escrito aquele salmo. E o livro do Salmo, então, nós temos 150 salmos, né, no livro dos Salmos, e versículos ou versos, versículo 2.461 versículos, né? Você pode estar lendo. O Salmo maior é o 119, ele tem 176 versos. Então isso, mas ele é muito importante. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like para que nós podemos estar cada dia melhorando. Fique na paz, até o próximo.